A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos, mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista, e quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Bom dia, gente. Estamos aqui para falar sobre o assunto de desigualdade racial. E para falar sobre esse assunto, convidamos a aluna do primeiro ano B, Thaís Rodrigues. Então, Thaís, o que você acha sobre o negro ser excluído na sociedade? Bom, eu acho um absurdo, até porque a mesma capacidade que o branco tem, o negro também tem. E por eu ser negra, eu fico bastante preocupada com isso. Porque se formos observar bem, em profissões consideradas mais importantes, existem mais brancos do que negros. E quando vemos um negro de terno na rua, pensamos que é o quê? Que é um segurança ou um guarda de alguma coisa. E quando vemos um branco, pensamos que é um empresário ou um líder de alguma coisa mais importante. Então, o negro é sempre tratado como inferior ao branco. E pelo fato de eu ser negra, eu fico bastante preocupada com isso. Certo. Obrigada, Thaís. Estamos aqui com a menina do segundo ano A, Stephanie Freire. Como você se sente quando percebe que alguém está praticando racismo com você, por meio de piadinhas ou com alguém próximo? É meio desumano, né? Porque em pleno século XXI, onde as pessoas, a maioria é negras, ainda existe esse tipo de preconceito. É uma coisa que foge do padrão de um ser humano e de uma sociedade com livre-arbítrio. Ok, obrigado. Agora vamos para a nossa terceira pergunta. E vamos entrevistar um aluno do primeiro A, Pablo Diego. Você já passou por alguma situação frustrante em meio ao público devido ao racismo? Já, em Itabaiana, no supermercado Peixoto. Eu fui entrar na fila do caixa eletrônico com minha mãe. Minha mãe tem a pele branca, mas como na fila só tinha eu de negro, chegou um segurança do supermercado, ficou na porta do lado do caixa eletrônico, assim. Aí ele se comunicou com o outro pelo aquele rádio, né, que eles têm aqui, e chamou mais 3. E montou tipo uma barreira assim, né, atrás de mim. Aí minha mãe percebeu, por causa daquele, ela desistiu de tirar o dinheiro e foi procurar outro lugar para procurar o dinheiro por causa disso. Que eles estavam fazendo a barreira porque eu estava ali. Obrigado.
Parece que o jogo virou no terceiro ano. Vamos ver se eles estão por dentro do assunto. Vou fazer a última pergunta para Breno Herrera. Quais dificuldades você pode presenciar na vida de um negro? É a questão da existência deles mesmo. Me incomoda tanto, mesmo que eles não estejam fazendo nada. Na dificuldade de encontrar emprego digno para eles, que muitas vezes lhe dão segurança, porteiro, onde acham que eles não têm capacidade de ser advogado, médico, nem juiz. E a questão da morte mesmo, que no país morrem mais negros assassinados e são vistos como mimimi quando entra de fato em estatísticas. Que, querendo ou não, é só assim que eles conseguem entrar para as estatísticas, depois de morte. Então, esse foi Breno Herrera. Ser negra no Brasil é sempre ser suspeita, esperar 5 minutos a mais na fila, né? Porque geralmente você entra numa loja e as vendedoras meio que desconversam ali. Ser negro no Brasil é muito complexo, né? Viver numa linha tênue entre a desconfiança e o achar. A gente já é excluído por ser negra, pobre, né? E nordestina. Aí pronto, aí. Ser negro no Brasil, eu acho que é uma das situações mais contraditórias que existem, né? É enfrentar preconceitos, intolerância, discriminação. Ainda assim, o racismo está aí diariamente, em todos os cantos, em todos os lados. Nós somos 54% da população. O Brasil é um país de negros e a gente não vê essa representatividade nesses espaços e isso é visto com muita naturalidade. Os dados estão aí para revelar para a gente a contradição que é ser negra no Brasil. E de não ser feliz, talvez por isso, mas por causa de uma história de colonização. Eu sou casado com uma mulher branca e já me perguntaram se eu era o motorista dela em alguma situação. Já me olharam com um olhar de repreensão, tipo, o que será que aquela branca está fazendo com aquele negro? Eu já cheguei a ouvir de pai de namorada e mãe de namorada as frases do tipo, eu não criei minha filha para se relacionar com um negro. Eu me lembro da primeira vez que eu vivenciei assim, o racismo na minha vida. Eu tinha uns 9 anos de idade, 8, 9 anos, e eu estava no estacionamento de mercado com meu pai, a gente estava de carro, chegando para estacionar o carro. Eu dou aula de poesia e eu cheguei na instituição que eu ia dar aula a primeira vez e aí eu não sabia o endereço. E aí uma moça chegou e, eu te ensino o caminho, eu vou com você, eu trabalho lá. O meu pai acabou pegando a vaga e a mulher ficou doida e aí ficou puta e desceu do carro e falou pro meu pai, tinha que ser preto mesmo. E ela olhou pra mim e falou, você vai trabalhar na faxina? E de boca cheia eu respondi, não, eu sou professora. E tem certos ambientes que a gente já nota, vê a diferença, né? Por a gente ser negro. Eu lembro de quando eu era criança, eu fui taxado como negro do cabelo ruim e macumbeiro. Mas isso não me abala muito não, porque eu sou negra, mas eu tenho dignidade, né? E eu entrei em um episódio de pânico, de choro e de tristeza profunda. O preconceito racial, ele é uma coisa que ele te abala tanto no teu psicológico que você fica sem reação. A primeira reação é essa. Você não sabe se é real ou se não é. E aqui no Brasil, como ninguém quer assumir-se racista, né? Então a gente fica criando essas situações e levando tudo no banho-maria. As pessoas são muito assim. O que não é um problema dela é mimimi, tá ligado? A gente vê várias postagens na internet falando que não precisa de um dia da consciência negra, porque precisamos sim de uma consciência humana.
A única consciência humana que eu conheço é um grupo de rap da Zona Leste, né, que me ensinou muito sobre a africanidade, né? Para o homem, a luta feminista é mimimi. Para o heterossexual, a luta dos homossexuais é mimimi. Para o branco, a luta do negro é mimimi, tá ligado? Como é que a gente vai conseguir superar o racismo se a gente não assume o racista que existe em cada um de nós? Tem uma música que é a Só Deus Pode Me Julgar, do MV Bill, que foi uma música que ela foi essencial para eu escolher cantar rap, assim. Eu já estava escrevendo meus rap. O refrão fala, mantenho minha cabeça em pé, fale o que quiser, pode vir que já é, junto com a ralé, sem dar marcha ré, só Deus pode me julgar, por isso eu vou na fé. É o refrão da música. Acaba tendo tudo a ver com ser negro no Brasil, né, esse refrão, tá ligado? Às vezes me perguntam por que falo tanto da África, se lá nunca estive. E por que sinto tantas saudades, se de lá nunca parti. E eu respondo com a certeza de quem sempre sentiu assim. Nunca estive na África, mas a África sempre esteve em mim. A taxa de feminicídio mostra que entre 2003 e 2013, o número de mulheres negras assassinadas cresceu 54%, ao passo que o índice de feminicídios de brancas caiu 10% no mesmo período de tempo. As mulheres negras também são mais vitimadas pela violência doméstica, 58,68% sofrem disso. Em 2017, a taxa de brancos com ensino superior completo era de 22,9%, enquanto que a de negros era 9,3%. Muito mais negros do que brancos abandonam as escolas por conta do trabalho para ajudar na... Em 2017, a taxa de brancos com ensino superior completo era de 22,9%, enquanto que a de negros era 9,3%. O analfabetismo, em 2016, era maior entre os negros, que contavam com 9,9% de sua população incapaz de ler. Nesse mesmo ano, a taxa de brancos analfabetos foi 4,2%, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, do IBGE.